nós pensamos num programa em que os artistas não só trabalhassem o projeto inicial que foi mandado para esse edital, né, o pontapé inicial de pensamento desses artistas, mas também como eles poderiam se relacionar com a cidade, com esse território, né, não só o território aqui em volta da Oficina Brenan, mas Recife, talvez até Nordeste como um todo, né? Então, durante essas semanas, cada ciclo eram 5 semanas, né, em que a gente fazia reuniões coletivas uma vez por semana, em que o que para nós é bem importante, os artistas pudessem também falar entre si, compartilhar os seus projetos, até porque a gente entendia que esses projetos também tinham alguma relação e a gente entendia que ambos também podiam se retroalimentar. Sou artista visual e meu trabalho se interessa pelo que eu chamo de territórios afro-inventivos, que são construções de imagens relacionadas à história, memória e identidade das pessoas negras. No meu trabalho eu me interesso por ouvir memórias de família, histórias de construção de modos de existir, gestos de trabalhadores e nuances da vida que possam construir a noção de política de vida para as pessoas. Eu acho que esse tipo de residência é interessante porque ele dilata o tempo para o artista poder produzir e organiza um movimento de liberdade na produção. A gente consegue trazer nossos modos de pensar para uma instituição e não ficar engessado em algum tipo de regra. O tempo da residência é o tempo da vida. Eu poderia até contar sobre o sussurro desse aço. De onde veio o ferro que forjou a espada? Então, quando eu venho para aqui, né, para Recife, eu me deparo com algo do passado, né? Porque a residência, né, enquanto proposta, acabei trabalhando com crianças. E minha mãe, né, que enfim, infelizmente já é falecida, ela dava aula à criança no maternal. Então, eu dizia que não queria dar aula, né, que era chato e tal, pan. Só que aí a residência resgatou, né, me trouxe esse lance do passado, que aí hoje eu vejo como uma forma de dar continuidade, né. Então, eu também estar aqui na residência não é um por acaso, né. Eu tenho pra mim que foi um chamado de dizer, olha, aqui também é seu caminho, né? O caminho que sua mãe percorreu, né? E que você precisa agora continuar, que é trabalhar com criança. Né? Minha pesquisa se dá através da pintura, costura, vídeo. Então, nesse processo, eu investigo o território, esse lugar, a partir dos relatos de Eduardo Ferreira da Silva, que é o meu avô. E dentro disso, eu tento mapear esses pequenos momentos de revolta dele enquanto morador de Camaragibe, o último engenho dessa região. O trabalho é parte dele, desses relatos, e essa minha vontade de fazer esse recorte específico que é desses momentos de revolta, dessa contravenção dele diante de tudo isso, né? Diante de morar num engenho que era dominado por uma senhora do engenho e todo esse panorama social que vem a partir dele, assim. Alors, je suis en résidence à Recife grâce à un partenariat mené entre autres par l'Oficina Brenan, la Galerie Paradise, la ville de Nantes, l'Institut français, le consulat français de France au Brésil. Et ce partenariat m'a permis de développer ici le début d'un projet qui prend le titre de Aguardente. Alors, aguardente, ça signifie, c'est un des nombreux termes qui désigne la cachaça ici au Brésil. Mais littéralement, quand on le traduit, ça veut dire l'eau qui brûle. Je projette de réaliser des bas-reliefs en sucre et en rapadura sur lesquels figureront des plantes et des végétations rencontrées ici au Brésil. Et ces bas-reliefs, du coup, un peu à la façon de murs végétaux, seront irrigués par de la cachaça.
investiguei a relação entre a origem e a contemporaneidade das musicalidades afrodiaspóricas de Pernambuco, tentando criar uma relação de similaridade ou de oposição entre essas musicalidades e a música eletrônica brasileira, que é a base da minha pesquisa, como também como DJ e produtora musical. Tenho tentado encontrar nesses segmentos, nessas linguagens, um ponto de interseção para me expressar também artisticamente. Eu acredito que o formato de residência para mim fez muito sentido porque me colocou em encontro com outros artistas que moram em outros lugares e trabalham com outras linguagens, e a gente consegue também construir uma relação de encontro mesmo entre esses trabalhos, porque eu acredito que essas semelhanças, essas oposições também acabam afetando o meu trabalho, criando novos símbolos para mim, me colocando também em outro lugar de reflexão também sobre a minha proposta de pesquisa. Então, para mim, fez muito sentido pensar essa relação mesmo coletiva, de uma construção realmente coletiva artística dentro de uma residência. Então, a gente foi em 5 territórios e nesses 5 territórios a gente desenvolveu alguns processos artísticos, culturais e educativos, né? E nesses processos a gente está aprendendo bastante, porque a gente percebe que os mestres e mestras, e dentre outros, a brincadeira, a cultura, o se reunir, o brincar, o corpo em movimento, o sorrir, né? Faz com que a gente aprenda, né? De uma forma orgânica, onde os nossos ancestrais estão nos ensinando, né? E de uma maneira que muitas vezes a gente não vê, mas a gente sente, né? Então, a residência, para nós, posso dizer assim, foi algo de muito fundamento também, sabe? É necessário porque houve uma troca de conversa, houve territórios belíssimos que a gente foi, sabe? Como aldeias dos Tabajaras, né? Onde a gente se encontrava com os nossos parentes, né? Algumas comunidades também da periferia, como Pão e Tinta também, sabe? E dentre outros territórios assim que a gente visitou. Eu sou indígena do semiárido paraibano, do Vale do Sabugi. Atualmente eu sou educador, sou pesquisador e sou produtor cultural indígena, atuando principalmente entre a Paraíba e Pernambuco. Na minha pesquisa, eu submeti um projeto aqui para a residência da Oficina Francisco Brenan, vinculado a uma investigação sobre as pedras nos territórios indígenas, principalmente em diálogo com o semiárido, né? Então, partindo do meu contexto familiar, eu estou construindo um podcast, né? São 3 peças sonoras. Na residência, eu estou trabalhando com acervo familiar, que existe uma lenda em Fortaleza, no Ceará de um modo geral, que não existem negros. Enfim, aí é um processo de entender a minha racialização e entender a racialização da minha família. E minha família é uma família administrada por mulheres. Eu sou a filha mais nova de 5 filhas e minha mãe é também a filha mais nova de muitos filhos. Então, eu não conheci minhas avós. Então, toda a minha pesquisa ela é muito focada em construção imagética. E o trabalho que eu desenvolvo ele fica em um espaço intervelar, mediado, borrado entre a música, principalmente música experimental, e a performance, as artes da performance. Então, eu atuo no trânsito desses 2 campos, muitas vezes trazendo coisas das artes para a música e da música para as artes, assim. Principalmente nesse formato da performance, do vídeo, do som, das sonoridades da voz, principalmente. No desenvolver do meu projeto, eu consegui encontrar 4 mulheres mães, que uma delas eu já conhecia, as outras 3 não conhecia, então foi bem bacana assim, de poder ter tido esse encontro com mulheres que eu tive essa oportunidade de poder me encontrar aqui, que toparam, também tiveram a confiança para poder somar no meu projeto. A partir de encontros que a gente teve, que foram em formato de um almoço no restaurante, a gente pôde compartilhar sobre as nossas vivências, os nossos sonhos, os nossos desejos e principalmente da gente conversar sobre as nossas subjetividades, assim, né? De o que diz sobre a gente
para além do papel materno que às vezes a gente, como a gente se encontra, assim.